Antes do intervalo, eu quero falar do prefeito Fuad Noman, porque hoje o homem acordou buzina, ovo virado, e dessa vez o alvo foi o transporte público de Belo Horizonte. O prefeito anunciou hoje de manhã uma coletiva à imprensa, uma operação de tolerância zero contra as irregularidades cometidas pelas empresas responsáveis pelos ônibus da capital mineira. Entre as ações, o reforço na fiscalização e a solicitação na justiça do pagamento das multas devidas pela concessionária. Bora ouvir um trechinho do que falou Fuad Noman? Janeiro começou e nós ainda não vimos as melhorias que foram combinadas e foram acertadas e definidas com o sistema. A realidade, o CETRA não vem cumprindo nesse ano o que nós prometemos, o que nós combinamos, o que nós acertamos e o que nós definimos. E a prefeitura, então, resolveu mudar o sistema de relacionamento com o CETRA. A partir de agora, nós estamos definindo a chamada tolerância zero com o descumprimento das regras impostas para o sistema de transporte coletivo. Tolerância zero, meu parceiro. Isso, Fuad Noman falando hoje, falando ao município, né? Falando ao Belo Horizontino, convocou a imprensa para falar que ônibus com problema a gente não vê mais nas ruas de Belo Horizonte, Carol. Será? Pelo menos é o que indica o prefeito. Agora, o que motivou, só agora? De repente, essa revolta? O que aconteceu ontem, de ontem para hoje? Que fato foi? Qual foi o estopim, o gatilho para a ira de Fuad Noman? É o que eu me pergunto nesse momento. Porque ano passado a gente teve N ocorrências que botaram à prova a qualidade do transporte público de BH. Entre elas, em outubro, a gente teve um ônibus com 10 pessoas dentro que atravessou uma casa em Belo Horizonte. Dali 815, ou a infame 815. E não é de hoje que a gente tem relatos de ônibus com defeito circulando, a gente tem o ar-condicionado que recentemente estava soltando pó na cabeça das pessoas, ônibus furado na chuva. Teve melhoria? Teve. Não vamos mentir, teve a entrega aí de 440, se não me engano, novos veículos aí para a frota de ônibus de Belo Horizonte. Mas teve aumento de passagem e teve o subsídio de 512 milhões de reais, está sendo pago às concessionárias. Aliás, 230 desses 512 milhões já na conta das empresas. Então, do nada, do Neida, como dizem aí os jovens, Fuad Noman levanta da cama e fala, tá aí, agora eu não aceito mais, a tolerância é zero. O que aconteceu, Carol? A gente fica pasmo ao ouvir o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, falar isso na atual situação e com tantas reclamações e tantos problemas que o transporte público de Belo Horizonte enfrenta há tanto tempo, né, Lucas? Então, ouvir do prefeito de BH que agora é tolerância zero chega a ser ofensivo e um tapa na cara da população. Porque o transporte público da capital mineira está ruim, caindo aos pedaços e prestando um péssimo serviço à comunidade há muitos e muitos anos. Mas vamos falar aqui só do que Fuad poderia ter feito em mais de 3 anos e não fez. E aí, de repente, acorda um dia e fala, não, agora é tolerância zero, não veremos mais ônibus com problemas na rua. Então, a gente quase não vai ver ônibus na rua, né? Se ele realmente for retirar e cumprir essa promessa, as pessoas terão que encontrar uma outra forma de mobilidade pela cidade. Porque são muitos veículos com problemas. Não é um veículo, não são 2, não são 3. Então vamos ver como é que fica essa promessa a partir de agora. Agora a pergunta sobre o que foi que aconteceu, esse tipo de revolta, Lucas, ela aparece sempre em ano eleitoral. Um período muito específico, né, Carol? Muito específico. Sempre em ano eleitoral, o subsídio que está para acabar. E a gente falando, né, sobre valores, sobre dinheiro. Sempre que a gente tem isso, ou o subsídio acabando e a gente precisa falar sobre renovação, ou a gente tem o período de eleição se aproximando, nascem revoltas em cima de problemas muito antigos que a população está cansada de reclamar. Então, falar que agora vai resolver a situação, e tomara que resolva, a gente torce para que seja resolvida sim, porque já passou da hora. Mas falar nesse tom, como se o problema tivesse nascido há uma semana atrás... E como se o problema não fosse dele antes, né? Agora eu que vou assumir esse problema. Exatamente. A gente está falando de pelo menos mais de 3 anos, né? Sim. Em que poderia ter feito alguma coisa e não fez. Existem aí os contratos, as contrapartidas do subsídio, que nada mais são do que as obrigações contratuais. Mas, de repente, a revolta nasce. Agora vai resolver. Você que é população de Belo Horizonte, região metropolitana, que usa o transporte da capital,
Você acredita nessa promessa? Conta pra gente.